Olá, boa noite. Nós vamos falar sobre o caju. O meu grupo, o trio, na verdade, é Juliana Marcelli, eu, Lívia, Viana e Carissa Costa. Bom, eu vou resumir um pouco aqui sobre o caju. O caju, ele é considerado muitas das vezes como um fruto do cajueiro. Embora seja um pseudofruto, ele pode ser constituído de duas partes, que é a castanha, que é a fruta propriamente dita, né? E o pêndulo floral. E o pseudofruto confundido com o fruto. Ele se compõe de um pêndulo piriforme, carnoso, amarelo, rosado ou vermelho. Aqui, o cajueiro é uma planta tropical, com origem no Brasil, principalmente na região Nordeste, onde se concentra 90% da produção de amendoim. E o caju, ele é rico em vitamina C, ferro, ajuda a proteger as células do sistema imunológico contra danos dos radicais livres. O cultivo do caju é muito comum no Nordeste, né? Como eu havia dito aqui em cima. E a colheita dele é realizada de agosto a janeiro. O cajueiro é uma árvore originária do Brasil, nativo na região litorânea, e suas folhas são eficazes na cicatrização de feridas. Botanicamente, o verdadeiro fruto do cajueiro é a castanha, né? Como eu havia dito, um aquênio em formato de rim, pendente de um pêndulo floral hipertrofiado, no qual é chamado de pseudofruto, falso fruto ou simplesmente caju. Além de ser consumido natural, o caju pode ser utilizado na preparação de sucos, mel, doces, passas, sorvetes e licores. A castanha, depois de torrada, é utilizada como petisco, sendo exportada para quase todo o mundo. A castanha verde é usada em pratos quentes. O suco de caju é industrializado e muito apreciado em todo o país. E também a casca do caju é usada no tratamento de aftas e infecções na garganta. A madeira também é aproveitada na construção civil, carpintaria e marcenaria. Agora, a utilização integral. A colheita do fruto pode ser feita quando o pêndulo estiver maduro e desenvolvido, isto é, com as características de aroma, sabor, tamanho adequados. Na utilização integral, para fazer a colheita correta, deve-se fazer uma leve torção do pêndulo. Se soltar facilmente, está maduro, mas se estiver resistente, a fruta ainda não está desenvolvida. Para consumo, deve-se observar as características acima. Do jeito que está aqui na imagem, o consumo deve ser mais ou menos assim. Bom, eu sou a Carissa e vou falar um pouco sobre a conservação do caju. Ainda no campo, os cajus eles devem ser transportados em caixas, feitas de material plástico até o galpão. Vou falar um pouco sobre o manuseio pós-colheita do pedúnculo para o consumo in natura. É importante seguir algumas recomendações com relação ao transporte para o galpão de embalagem, bem como conhecer algumas operações que devem ser feitas no galpão. Os cajus eles devem ser transportados para o galpão nas próprias caixas de colheita, revestidas com espuma. As caixas elas devem ser colocadas no veículo com cuidado. O empilhamento deve permitir a ventilação entre as caixas e o fundo de uma caixa nunca deve tocar os pendúculos da caixa abaixo dela. Deve-se orientar o motorista do veículo para evitar velocidade alta e solavancos. O galpão de embalagem ele deve estar localizado no meio da propriedade e as vias de acesso devem ser mantidas em boas condições, devendo ser um local ventilado e claro e apresentar, entre outras, as seguintes características: portas, janelas e acessórios fáceis de serem limpos, facilidade para a limpeza do piso, equipamentos e drenagem de água, proteção contra animais domésticos, pássaros, etc. Superfícies de trabalho têm que ser lisas e de fácil limpeza. Água potável para as operações de lavagem, proteção contra a possibilidade de contaminação do produto e roupas, proteções adequadas e limpas. As principais operações para embalagem.
Na recepção, os veículos eles devem ser descarregados manualmente e com cuidado assim que chegam ao galpão. Os pendúculos estragados eles devem ser retirados da área do galpão para evitar que atraiam insetos e ratos, o que contamine os cajus sadios. Na lavagem, além de remover a sujeira vinda do campo, diminui também a temperatura do caju, contribuindo para prolongar a conservação pós-colheita. Para esta finalidade, deve-se usar água fria a 20 graus. Na secagem, pode ser feita por meio de ventiladores, desde que haja o cuidado de não circular ar quente sobre o produto. A secagem natural, deixando os pendúculos em repouso após a lavagem, tem a desvantagem de se tornar a operação mais demorada na secagem natural, torna mais demorada. A seleção e classificação do caju. Devem ser retirados os pedúnculos que apresentarem manchas, defeitos ou ferimentos, formato ou cor não característico do material que se tem plantado, verdes ou demasiado maduros. A classificação é feita com base no número de cajus por bandeja, variando normalmente de 4 a 8 cajus. Na embalagem. Os cajus eles devem ser dispostos em bandeja de 21 a 14 centímetros, 21 por 14 centímetros, envolvidas com filme plástico flexível de PVC. As bandejas elas devem ser devidamente desmarcadas e número de 3 devem ser colocados em caixas de papelão sem tampa que favoreçam o encaixe uma sobre a outra. Cada bandeja ela deve conter entre 550 e 800 gramas a caixa, no mínimo 1.700 gramas. Na paletização, 2 tamanhos de palete são utilizados. E a disposição das caixas no palete é feita com 8 ou 10 caixas, sendo que cada palete tem altura correspondente a 20 caixas. Para o carregamento, os paletes são colocados 2 a 2, fazendo o total de 12 ou 14, conforme o tamanho do caminhão. O pré-resfriamento, conservação no pré-resfriamento. Ele deve ser feito com ar frio. Esse sistema lhe permite que se faça o resfriamento do produto embalado, o que reduz a perda de água. Aí a conservação no armazenamento e refrigeramento. A vida útil do pendúculo do cajueiro, quando armazenado em temperatura ambiente sem refrigeração, não ultrapassa 48 horas. Após esse período, o pendúculo apresenta-se enrugado e, consequentemente, deixa de ser atraente. No entanto, sobre a refrigeração a 5 graus e a 85 a 90% de umidade relativa e devidamente embalado, a vida útil mínima do caju é de cerca de 10 a 15 dias, sem apresentar danos pelo frio. Para cajus alaranjados, o armazenamento deve ser feito a 3 graus, com a vida útil podendo chegar a 28. Aproveitamento na indústria alimentar do caju. Atualmente, a amêndoa é o principal produto da pauta de exportação. O pendúculo, além do consumo in natura como fruta fresca, pode ser utilizado para a fabricação de doces, bebidas e desidratados. No Brasil, várias fábricas industrializam produtos do caju, mas apenas uma minoria faz o aproveitamento integral, ou seja, processa o pendúculo e a castanha. Outras fazem a extração do líquido da casca da castanha, aproveitando também o excedente da casca de outras indústrias menores. A amêndoa pode ser consumida com ou sem sal, em forma de caramelo, farinha ou xerém. A amêndoa contém uma película envolvente que é removida durante o processamento, da qual são extraídos alcaloides e taninos. Da casca, obtém-se o líquido da casca da castanha, com diversas aplicações industriais, como tintas, vernizes, resinas, inseticidas, fungicidas, entre outros. E também são obtidos da fibra do caju, carne básica do caju, caju ao morango, pão de caju, pizza, hambúrguer, caju, Luiz Felipe de caju, pastéis de forno, molho branco, caju indiano, mousse, bolo, ketchup, muqueca de caju, omelete de caju, charlotte, quibe, arroz oriental e patê de caju. E pode-se concluir que o caju pode destacar
os benefícios do caju, como de ser riquíssimo em vitamina C e também fonte de provitamina A, vitamina do complexo B e de outros minerais, como cálcio, magnésio, manganês, potássio, fósforo e ferro. Além disso, fornece carboidratos e sua castanha é uma boa fonte de proteínas e gorduras. Auxilia também na contração muscular pelo seu conteúdo em minerais. Das folhas novas do cajueiro pode-se extrair um suco muito utilizado contra aftas e cólicas intestinais. A raiz também pode ser utilizada na medicina como laxante.